Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos mais uma vez falar sobre séries, mais uma série original da HBO. Hoje vamos falar de Perry Mason e para falar dessa série eu tô com o Everton. E aqui no Brasil todo mundo quando pensa em Perry Mason pensa no Pede Mais Um, né, cara? Eu acho que não tem como desvincular isso. Seu Madruga é um mito, velho. Eu tô com o Anderson. Eu já fiz essa piada no cast e só pra mudar um pouco, também tem a referência do Ozzy, né? Que é a única música boa daquele Osmosis. Fica aí a dupla referência. Não só do advogado / apresentador de YouTube. Cara, eu hoje navegando no YouTube, vendo algumas coisas de Perry Mason, de bastidores e tal, dei uma olhadinha na cena, só na cena do Perry Mason do Seu Madruga pra dar uma relembrada e dei risada de novo da mesma coisa. E engraçado que a gente não tinha a mínima ideia quem era Pede Mais Um assistindo quando moleque, né? Não fazia diferença nenhuma, né? Mas dá risada do mesmo jeito. Cara, mas esse episódio pra mim tem uma das coisas mais legais do Chaves, que é o questionamento do Chaves toda vez: o gato ou o Kiko? É, exatamente. Que às vezes eu uso dessa artimanha aqui em casa pra irritar as pessoas também. Quem não, né? Eu quero saber quem não. Se você não usa essa artimanha, com certeza você não teve uma infância tão legal. Bem, vamos conversar então sobre essa série original da HBO, né? Que estreou no dia 21 de junho, que a gente, pra você ouvinte que está acompanhando os calendários, né? Escutou a gente falando dela, né? No calendário de junho a gente falou que Perry Mason ia sair. E estreou lá no dia 21 de junho e terminou agora no dia 9 de agosto. Bem, como a gente comentou, né, dessas referências da música, referência do Chaves, o Perry Mason é um personagem que tá aí há muito tempo, desde dos livros, né, escritos pelo Earl Stanley Gardner, que são livros, assim, é um das maiores personagens em quantidade de livros, né, são mais de 80 livros do personagem, e em venda também é um recorde gigante de venda. São 80 livros e escrito em vida, mais 2 obras póstumas. Cara, é muita coisa mesmo. E bem, o próprio escritor era advogado, né? E tem uma hora que ele cansou de ser advogado e começou a escrever baseado em detetives policiais e advogados que ele conheceu ao longo da vida e criou várias histórias e criou esse personagem, o Perry Mason, que depois vai ser muito mais lembrado quando ele aparece e ele é adaptado pra TV. A primeira adaptação dele é lá em 1936, cara, vivido pelo ator Warren William. E, bem, ele fez alguns filmes e tal, mas depois a gente vai ter a encarnação mais famosa do personagem, que era uma série da CBS de título Perry Mason, né, que é vivido pelo ator Raymond Burr. E tem a atriz, a Barbara Hale, que vive a Della Street, que é companheira fiel do Perry Mason. Bem, essa série da CBS, ela foi de 57 até 66, então ela teve uma vida longa, né? Teve bastante episódios, né? O Raymond Burr e a Barbara Hale ganharam Emmys pelas suas atuações em anos distintos, e ficou no imaginário, fez muito sucesso na época e criou um tipo de série que foi totalmente, não copiado, mas inspirado por outras séries, né? Principalmente séries de advogados, né? De advocacia, de tribunal, né? Não só isso, o que a gente cresceu e costuma ver, que é a chamada série procedural, e é um termo que não existe em português, porque isso vem do americano, que é quando uma coisa acontece em seguida da outra. Quem faz programação entende mais ou menos o que eu tô querendo, mas ela criou esse estilo de série que é o caso da semana, que a gente chama popularmente. Uhum. Tem uma história contínua, como a gente vê na maior parte das séries de hoje. A gente vê a história, sempre acontece uma coisa, aí na outra semana acontece outra coisa. Dificilmente os episódios têm ligação direta um com o outro, assim. É verdade, então vale para séries tanto de advogados como a série de criminais, né? Principalmente as criminais, né? Que fazem criminais até série médica, né? Um monte de série médica que sai, que são exatamente isso, né? Os casos da semana.
O Perry Mason teve mais uma adaptação em 1973 chamada New Perry Mason, que foi vivido pelo ator Monte Marca, mas essa não foi uma série de sucesso. A de sucesso mesmo foi a que a gente comentou anteriormente. E o Raymond Burr, ele ainda reprisou o seu papel em 1985 também pela CBF, fez mais uma série de episódios, foram vários episódios, teve até filmes, tal, filmes são de TV. telefilmes, na verdade. São todos telefilmes, são 26 entre 85 e 93. É quase como se fosse o especial de fim de ano do Roberto Carlos, só que pelo período eu acho que mais vezes ao longo do ano, sabe? E a Barbara Hale, ela viveu a Della Street em todos eles, né? Ela continuou como personagem. Bem, agora a gente tá comentando essa nova série da HBO, que é mais uma adaptação desse personagem, né? Que é conhecido principalmente nos Estados Unidos. E agora a HBO traz essa produção com o Matthew Rhys como o Perry Mason, né? Originalmente o papel era pra ser do Robert Downey Jr., né? Porque o Tim Dunaway, que é a produtora dessa série da HBO junto com a HBO, né? Teve a ideia de repaginar, fazer um remake, reboot, seja lá como você queira chamar, de Perry Mason, e originalmente era pra ser o Robert Downey Jr. pra interpretar o Perry Mason, mas por questões de Marvel ele não conseguiu. Não só a Marvel, mas também em filmes que ele tem em projeto de lançar sozinho, ele não conseguiu atuar, né? Contrataram o Matthew Rhys pra fazer, eu acho que foi uma escolha bem acertada, aliás. Eu acho até que muito melhor. Vai comentar mais durante a série. Sim, como ator eu não tenho dúvida, né? Então, eles fizeram muito bem. Bem, a série, ela cria, além dos Downey, né? Tanto a Susan como o Robert como produtores executivos, né? A gente tem a série nas mãos do Rowling Jones e do Ron Fitzgerald, que são dois caras que já trabalham na HBO, assim, há um tempo, tem no seu currículo séries famosas. O Fitzgerald já é um dos produtores de Westworld, que é uma das principais séries da HBO hoje, né? Então eles são os caras que foram chamados para criar a série como um todo. O primeiro cara que eles, na verdade, pensaram foi o Nick Pizzolatto, que é o cara que escreve, dirige e produz o True Detective, que também é uma das séries de maior sucesso recente da HBO. Só que ele estava na produção da terceira temporada de True Detective e não pôde participar do projeto. Preferiu não participar, né? Deixou para esses outros caras fazerem. Bem, a série, só antes da gente comentar nos comentários gerais, a série foi foi a maior audiência da HBO em 2 anos. Nesses 2 últimos anos de séries originais da HBO, séries originais foi a maior audiência em primeiro episódio. Não é que eles contam muito como audiência de primeiro episódio. Né? Eu tenho um motivo, eu tenho um porquê. Eu acho que tá relacionado uma coisa com a outra, e é o momento do destilar o ódio gratuito. Não tem o dedo dos D&D aqui, cara. Não é nem Game of Thrones e nem a aparição deles em Westworld. Cara. mas é série original, né? Deixa eles. Não vou pôr a culpa neles, não. Porque foi a audiência maior que deu, por exemplo, The Outsider, que foi uma série que a gente fez episódio aqui no podcast. Escuta lá, podcast 7, teve a participação do Victor, do Zcash, a gente gravou sobre The Outsider. E também, acho, o Watchmen, que foi uma puta série, uma das mais bem comentadas agora da HBO originais, também teve uma audiência maior. Bem, a série primeiro, ela foi pensada como uma minissérie, né? Mas ao decorrer da temporada eles acabaram... Tanto que a gente comentou no calendário que seria uma minissérie, né? Eu acho que a gente chegou a comentar no calendário que seria uma minissérie. E no decorrer da temporada eles pensaram em renovar para a segunda temporada e renovaram para a segunda temporada. Então a série já está renovada para mais um ano. Bem, antes da gente começar a falar dos personagens, da série como um todo, da história, eu quero saber impressões gerais do que vocês acharam dessa primeira temporada de Perry Mason. Cara, eu acho que aquela ideia de padrão de qualidade HBO é bem claro quando aparecem essas produções como Perry Mason, cara. Porque, tipo, a produção é muito foda dessa série, a história é muito boa e, cara, os atores também, o Matt Rhys, ele tá sensacional pra mim nessa série. E a história é muito envolvente. Ela no começo, ela se mantém pesada, ela traz temas atuais também, só que ela traz, de maneira geral, assim, um final esperançoso, sabe? Então é legal, cara. É uma jornada bem legal durante toda a série. Mais importante que isso é a questão da HBO fazendo de novo esse tipo de série policial, com essa pegada no ar, que era... O cinema da época era muito isso, né? Era aquele cinema do detetive. Então é legal a HBO trazer esse tipo de personagem com uma linguagem parecida com a da época, mas trazendo ele pro século XXI. E claro, a série não seria nada se o roteiro não fosse bem escrito, se os atores não estivessem bem, não só o Matthew Rhys, mas a Juliet Rylance, que faz a Della Street, tá muito bem, o John Lithgow, que eu nunca vi esse cara trabalhar mal, mesmo que o filme seja uma bosta, eu nunca vi ele trabalhar mal.
A Tatiana Maslany também tá incrível nessa série. Então, o Chris Shaw, que tá tudo muito casadinho, muito certinho. Tá todo mundo fazendo o seu papel direitinho. Por isso que a série foi tão bem recebida a ponto de ser transformada de uma minissérie, um projeto exclusivo, e agora virou uma série regular do canal. Isso que o Everton comentou de padrão HBO de qualidade, a gente até discutiu um pouco, não na questão de produção, a questão de história mesmo, principalmente com a terceira temporada do Westworld, a gente não gostou muito, né, como um todo. Mas a produção dessa série, primeiro, tem muito dinheiro envolvido, né? Foi quase 75 milhões de dólares para produzir a série, e a gente percebe isso em cada detalhe de tudo, né? De cenário, de reprodução da Los Angeles de 1931, que é onde se passa a série, e, cara, tá tudo lá. Você vê que é uma produção, assim, absurda. A HBO coloca muito dinheiro e, logicamente, conta com pessoas que conhecem o modo que a HBO gosta da produção das suas séries, né? Traz pessoas que já trabalharam nas suas séries pra escrever e pra dirigir, né? O principal diretor da série, que é o Tim Van Patten, ele também é um dos produtores da série. Ele já dirigiu várias séries pra HBO. Dirigiu episódios de Sex and the City, Sopranos, The Wire, Home, Boardwalk Empire, Game of Thrones. Então, é os caras que sabem como a HBO gosta da produção. E na série em si, eu gostei muito assim, eu nunca assisti a série original, né, do Perry Mason. Eu dei uma olhada em algumas cenas só pra curiosidade, pra ver como é que era. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa, como é que era antiga. Você acha isso fácil no YouTube? E eles optaram por trazer esse noir, esse clima mais dark, essa coisa mais pesada, esse clima mais tenso, né, que é bem diferente do que tinha na original. E isso tem muita cara da HBO, principalmente várias séries que eles produzem, né. E eles optaram também por uma questão de trazer o passado do personagem. E isso não tinha sido explorado ainda em nenhuma produção de audiovisual. Tinha no livro, acho que alguma coisa, mas nas séries que foram feitas e nos telefilmes e filmes não tinha nada disso. Então eles optaram por trazer isso, que é um passado bem pesado, principalmente pro seu protagonista, né, o Perry Mason. E eu acho que funcionou muito bem na tela. Eu gosto muito da história. Eu acho que, assim, é uma série da HBO, mais uma vez, que eu ainda acho que ela não é pra todo mundo. Quem não tem costume de assistir, por exemplo, True Detective, outras séries que a HBO lançou recentemente, o próprio Sharp Objects, eu acho que ele é bem nesse clima mais pesado. Quem não gosta de série um pouco mais lenta pra contar a sua história, eu acho que não vai comprar Perry Mason. A própria Boardwalk Empire também. É verdade. Ela também é bem assim. Eu não assisti, mas eu acredito em você. Eu tô falando. E, cara, mas eu acho que pra mim, que gosto desse tipo de série, eu acho que ela funciona muito bem. A história é muito bem construída. Eles também optaram por misturar um pouco das duas coisas, né? Porque na série clássica do caso da semana que a gente tá contando, tem o caso da semana, né? Cada episódio tem uma história. Aqui eles optaram por contar uma história contínua nessa primeira temporada, que serve muito como introdução, como se fosse um piloto, né? Essa primeira temporada. Que várias séries estão fazendo isso agora, né? Na Netflix, principalmente. Essa temporada, ela é claramente, ou pelo menos a primeira metade dela, é claramente uma história de origem. É você não só trazer o personagem pros tempos atuais e toda a história envolvendo, essa questão dela ser um pouco mais pesada, mas você também criar um plano de fundo pra ele, explicar por que ele é daquele jeito e o que aconteceu pra ele vir a ser aquele personagem que na cultura americana é uma instituição, sabe? É assim, todo mundo conhece o Perry Mason nos Estados Unidos. Geralmente, só quem é de fora que não conhece. A Tatiana Maslany falou, ela é canadense, né? Ela disse que ela não conhecia o personagem. Ela leu alguns livros pra se preparar pra produção da série. Então, isso é muito legal da gente ter um personagem não um personagem pronto, ele é o advogado e pronto, e vai trabalhar, vai fazer os casos. Explica como que é o personagem, quais são os pensamentos que ele tem e comportamentos que levam ele a tomar certas atitudes ao longo da série. Meio que procurou globalizar o personagem, né? Isso claramente, né? Seria até um tiro no pé a HBO gastar tanto dinheiro pra fazer uma produção pro mercado interno somente. E também a questão de realmente não teria como eles fazerem no mesmo molde da série antiga, né? Porque atualmente o padrão é uma história contínua. Então, tipo, se fosse só trazer casinho da semana, com certeza não ia funcionar, né? E isso é um outro ponto que é a questão de atualizar realmente até o personagem e a sua história, né? Até séries recentes, principalmente da TV aberta, que elas arriscam menos. Elas têm esse esquema de ter um caso da semana, mas junto tem uma história
que progride ao longo da temporada, e muitas vezes o caso da semana tá relacionado à história principal. Antigamente não tinha essa conexão, era o caso da semana e ponto, sabe? Era desconexo uma coisa da outra. É verdade. E a gente comenta também, fazendo mais jabá, né? Se você quer uma série que quebrou também esse negócio do caso da semana, foi o Twin Peaks, que a gente comentou, né, no episódio, alguma coisa que eu não vou lembrar de cabeça, acho que é o 15, se eu não me engano. Escutem lá. Mas eles trazendo esses pontos, eu acho que renovar o personagem é muito importante, isso que o Everton falou, e também trazer questões que provavelmente na série original não eram abordadas, o foco era apenas o caso da semana, que é a parte da questão de segregação racial, principalmente social, que é muito forte, de como o sistema, não que a realidade seja diferente, mas como o sistema ele ferra com quem tá por baixo dele, né? Quem ele quiser, não importa o motivo. E também a parte dos direitos femininos, né? Que a série ela traz essas coisas que estão sendo muito discutidas hoje em dia e que são totalmente atuais, né? E coloca lá naquela época que era tudo mais vamos dizer que normalizado, né? Porque era meio que impossível você abordar esse tipo de assunto no final dos anos 50, começo dos anos 60, em plena época de luta dos direitos civis, sabe? Então, a época pra abordar esse tipo de assunto, ela é agora. Por mais que você tenha N problemas, você tenha algumas pessoas que acham que ainda vivem no século XVI, mas isso não é o caso, o timing é muito bom para esse tipo de abordagem. E principalmente para deixar uma coisa clara, que não é porque você tem esse tipo de história que ela vai virar uma produção panfletária, que ela vai virar uma coisa da lacração. É porque a gente tem que entender também que, assim, era a época, então é necessário que a gente explique o que estava acontecendo na época e qual foi o começo de muitas das coisas que a gente fala hoje. Nossa, isso realmente cara, é o que a série faz de maneira primorosa pra mim, cara. Ela traz a discussão, mas ao mesmo tempo sem ser panfletária, sabe? É só colocar por colocar, sabe? Não, ela introduz na história, ela tem sentido junto com a história, sabe? Corre junto com a história, isso é verdade. O Watchmen já tinha feito isso de uma forma brilhante pra mim também, que funcionou super bem. Também. Tem outra também que é muito foda, cara, isso. Tinha feito muito bem, tinha funcionado muito bem. Tanto que pessoas completamente ignorantes criticaram muito a série por causa disso, né? Porque falaram mal do Rorschach, imagina, enfim, meu Deus. Não, acho que não precisa nem tecer comentários sobre essas pessoas. E um tapa na cara dessas pessoas é você ver que o Watchmen, eu acho que tá com 23 indicações ao Emmy desse ano. Então, a série mais indicada é o Emmy, se eu não me engano. Inclusive, melhor atriz, a Regina King, uma mulher negra. Então, assim, eu acho que essa hora o conservador médio americano deve ter enfiado o dedo no cu rasgado de raiva, cara. Que eu acho ótimo, quero que eles se fodam. Exatamente. Eu também, não tô nem aí pra eles. Mas Perry Mason faz isso muito bem. Eu acho que isso que o Everton comentou, de fazer tudo isso, introduzir esses temas importantes e correr junto com a história é o mais importante. É o que vai funcionar melhor e o que faz o telespectador entender melhor o recado, né? Conseguir digerir isso da melhor forma. Principalmente, não definir o personagem por uma condição apenas. No caso, por exemplo, a Della Street. A Della Street, ela é retratada e é claramente entendível que ela é uma mulher lésbica, certo? Ou seja, mas não é porque ela é lésbica que ela só se comporta como lésbica. Ela é uma pessoa tridimensional, cara. Aqui, essa parte da orientação sexual dela é só uma face dela. Ela tem muitos outros aspectos dentro da série que são tão bons quanto, cara. Que são todos abordados muito que igualmente ao longo da série. Então só essa parte não define nem a personagem e principalmente nem o programa. Bem, mas para algum desavisado que não tem a mínima ideia do que se trata a série do Perry Mason, sabe que ele é um advogado, né? Pelo menos é assim que a gente conhecia ele. Aqui na série a gente começa do ponto que ele não é um advogado, né? Ele é um investigador particular, contratado lá pelos mais pé rapado que tem. Exatamente, na Los Angeles lá de 1931, ele é um investigador pé rapado, ferrado, que trabalha principalmente... Ele trabalha pra pegar o dinheiro do dia e comprar comida do outro dia, basicamente, né? Tá devendo, não paga aluguel, bebida. Cara, ele é fudido. Ele é um ex-veterano de guerra, né? Primeira Guerra Mundial. E a série começa retratando ali como ele vive, né? Mostra naquele começo, né? Aquele caso dele indo tirar foto de um ator que tava lá, um ator famoso que... Da atriz. A atriz que tava com... Não era ator também, o gordinho? Era tipo o gordo e o magro. Só que era caso de adultério, né? Exatamente. Ele vai tipo fofoca,
paparazzis que estão hoje em dia, ele fazia esse serviço também, né? Tipo o Léo Dias dos anos 30. Mas pra fazer chantagem e tentar ganhar o dinheiro, enfim, essa é a vida dele, né? É tipo o Fofocalizando dos anos 30, cara. Basicamente isso. E, bem, a série introduz, né, mostrando essa faceta dele, e depois a gente também tem o plot principal, que é o sequestro e o assassinato do Charles Dodson, que é filho da Emily e do Matthew Dodson, que são frequentadores de uma igreja evangélica em ascensão, né? A série trata muito também dessa ascensão evangélica e dos cultos e da cristianismo, mas essa parte evangélica nos Estados Unidos. A igreja em questão é a Radiante Assembleia de Deus. Não só da própria igreja, mas da questão de divulgação, né, cara? Da mídia, sabe? Da venda, né? Do show. Do show da igreja, né? Que é a igreja não só mais de culto, mas também com um show, com mídia chegando e tudo mais. No caso ali, ela era muito divulgada pelo rádio, né, na época. Uhum. E a série parte desse plot, né? Tem esse acontecimento. O advogado, o A.B. Jonathan, que é vivido pelo John Lithgow, ele contrata o Perry Mason em ocasiões de serviços, né? E acaba contratando ele pra trabalhar junto com ele nesse caso do sequestro, do assassinato do Charlie Dodson. Bem, falando agora, vamos começar falando do nosso personagem principal, né? Ele começa lá daquela maneira pé rapado até chegar ao final da série como um personagem que quem conhece o personagem conhece, né? Como o advogado Perry Mason. Vocês gostam da jornada do Perry Mason na série? Como foi feito desde o começo, da abordagem inicial dele e o transcorrer da história dele, né, na série? Isso foi uma surpresa, né, cara? Porque no imaginário é aquela coisa, Perry Mason ou advogado. Deixa eu só falar uma coisa, Anderson. Rapidinho. Quando eu comecei a ver a série, eu sabia que o Perry Mason era advogado, né? Aí eu ficava assistindo e falei, caramba, será que eu perdi alguma coisa? Será que falaram que ele é advogado e eu não percebi? Porque pra mim ele é só um investigador, tá ligado? No começo da série, né? E como eu não sabia, eu sabia que ele era advogado, falei, eu acho que eu perdi alguma coisa, velho. Aí depois você percebe logo que é uma história de origem, né? Mas também você pode pensar que, tipo, assim, eu pensei assim, eles deram uma releitura e mudaram, tá ligado? Porque trabalhar com uma história de detetive seria mais fácil até, sabe? Eu fiquei um pouco no meio termo disso. Eu pensei assim, cadê o advogado? E aí eles mudaram, mas depois eu pensei, eu acho que vai acontecer alguma coisa pra que esses pontos se cruzem lá na frente, né? E invariavelmente acabou acontecendo e foi muito legal que isso não aconteceu do dia pra noite, não aconteceu do nada. Ele passou por diversas etapas, diversas coisas até chegar nesse ponto onde finalmente é o personagem que todo mundo pelo menos conhece de ouvir, que é o famoso advogado. E o mais legal também é quando você assiste a série e você vê que aquilo é tudo muito novo pra ele. Ele era um detetive pé rapado, mas ele sabia o que ele tava fazendo. E quando ele se vê numa nova posição, ele se vê totalmente perdido. Isso, mano, o final do quinto episódio, que é quando ele pega lá a licença dele. Da licença dele. Mano, você fica muito surpreso, você fala, pô, isso é muito legal, sabe? É a transformação, é aqui que acontece a transformação, sabe? Na segunda metade da temporada, né? Quando ele já tá trabalhando como advogado, como ele percebe que o que ele fazia como detetive não funciona agora, sabe? Ele tem que tentar outro caminho, isso é legal. Ele tem que jogar pelas regras. Isso é muito bom, cara. E essa questão da transformação dele, tem dois fatores importantes aí. Primeiro que, logo no começo, o Vinícius falou do começo da série, de ser tudo dele ser meio sujo, a fotografia ser mais escura. A partir desse ponto, a fotografia ela fica mais clara. Sim. E ele passa a ser um personagem que parece que foi banhado por essa luz, porque ele tá mais limpo, ele tá aciado, tá com barba feita, tá todo organizado, bonitinho, quer dizer, a virada do personagem e é mostrada visualmente, é bem perceptível, assim, se comparar um episódio com o outro, você consegue dizer em que momento se passa cada coisa. A jornada daquele personagem é sair da lama e literalmente encontrar a luz de alguma forma, né? A redenção, né? Total. A redenção dele, no caso. E não só dele, mas também da pessoa quem ele tá defendendo no caso. Mas o Everton falou a questão do caso dele como advogado ver que as coisas de detetive às vezes não podem ser usadas. Isso é muito dito também
também numa frase que ele mesmo diz, logo antes, no final do episódio, no começo do episódio 5, quando, logo após a morte do EB, ele altera a cena para que os parentes do EB recebam o seguro de vida. Aí a Delle Street fala alguma coisa pra ele e fala assim, tem justiça e às vezes tem que se fazer o que é certo. E então isso margeia muito ele dali pra frente. Totalmente, né? E principalmente na virada dele, né? Porque esse personagem que tá acostumado a fazer as suas investigações, colher as suas provas, mesmo que de forma não legal, vamos dizer assim, bem ortodoxa, né? E ele vai ter que se acostumar a aprender a colocar isso de uma forma legal, né? Quando ele se torna advogado, né? Durante esse caso, né, que se conta aqui nessa temporada, também a nossa intenção não é discorrer todos os acontecimentos da temporada, principalmente em relação ao caso, né? Ela tem muitos pormenores, né? Muita coisa acontecendo. A nossa intenção é instigar as pessoas a assistirem a série. E eu gostei também dessa parte que ele tenta pensar ele continua com o ideal dele de investigador, né? Que ela vê investigador, e principalmente da maneira que ele era, né? De ir até a cena dos locais de investigação, colher as informações ali meio que do nada e depois tentar usar ela nos processos, mas eu quero ver também isso mais pra uma segunda temporada, de como ele vai conseguir encaixar tudo isso de uma maneira legal na parte do tribunal mesmo, né? Da audiência e tudo mais, do julgamento, né? E a questão também, dois pontos que eu acho muito legais, depois da transformação dele em advogado, a gente fala desse jeito, né? A questão o aumento da responsabilidade, né? Que ele toda hora ele fica falando, se eu falhar, uma mulher morre, cara. Aumenta muito a responsabilidade sobre ele. E a outra é a evolução dele durante o julgamento, que na primeira parte do julgamento ele não consegue nem falar direito. E a última parte da conclusão dele é muito foda, sabe? A fala que ele dá. E uma coisa que eu reparei, muito do começo dele, que ele tava naquela posição confortável de investigador, vendendo almoço pra comprar janta, ironicamente, em um dos dias que ele se apresenta no tribunal, alguém joga uma panela de sopa nele e ele fica todo sujo. Era uma panela de lixo, alguma coisa assim. E ele fica todo sujo. A partir daquele momento que ele passa a se sentir confortável sendo advogado. É até meio irônico que ele, mesmo transformado, ele se sentiu um pouco confortável quando ele tava numa situação pior, quando ele tava meio pra baixo, sabe? É verdade. Parecia que ele tava ainda relutando a aceitar a nova condição dele. Apesar de todas as mudanças do personagem, uma coisa que acho que é inegável que ele tem desde o começo, por mais ortodoxos e diferentes que sejam os seus métodos de obter a informação, é que ele tem um senso de justiça, assim, gigantesco, né? Ele tem esse senso de justiça desde o começo e ele leva até o final, principalmente depois que ele vira um advogado e quer defender a Emily de qualquer jeito, né? Isso é uma coisa bem, bem verdade mesmo, que ele, apesar de tudo, ele sempre defende o mais fraco. Não, exatamente. Isso é evidenciado desde o começo da série, quando ele não é o advogado ainda, quando estão apresentando o Perry Mason, principalmente nos 2 primeiros episódios, né, que eles fazem essa grande apresentação dele, da vida dele, das pessoas que estão relacionadas com ele. O segundo episódio que tem toda aquela parte de guerra que é intercalado em momentos que ele tá na guerra e momentos que ele tá vivendo ali, que pra mim é um dos melhores episódios da série. Tudo isso é muito bem montado pra mostrar que ele tem esse senso de justiça desde o começo até se transformar de fato no advogado. A gente não falou, a gente já comentou que o Matthew Rhys tá demais, a série realmente tá espetacular, ele deu uma vida, ele é totalmente diferente. Se você assistir só trechos, assim, não precisa assistir série, você vê que é totalmente diferente do que era feito nas outras séries, né? O Raymond Burr do Perry Mason antigo era um advogado mais sério, conciso ali. Esse aqui é um advogado mais vida louca, vamos dizer assim, né? Mais das ruas, né? E, cara, ele conseguiu trazer muito bem essa renovação pro personagem, né? Então, a partir daqui, muita gente vai lembrar do Perry Mason como ele, né? Vai olhar pro Perry Mason e vai lembrar que ele é o Perry Mason. É esse o personagem que eu conheço como Perry Mason. Mas ele também não seria nada se não fossem as pessoas ao redor dele. E vamos falar dos personagens que estão ao redor dele, né? Começando pelo EB, né? Que é a grande figura mentora do Perry Mason, né? Porque o EB é o advogado inicial do caso e ele não é só contratante do Perry Mason, mas também é uma espécie de amigo, irmão mais velho, assim. Sim, verdade. A gente vai conhecer um pouquinho como eles se encontraram no capítulo que vai levar à morte dele, né? Que é muito, muito bem construído, né? Porque ele demonstra muito a questão do declínio
do profissional, né? Ele já tá velho, já tá mais velho, ele tá quebrado, ele tá com um caso impossível praticamente na mão, sabe? Todas as pessoas em quem ele confiava ou quem ele tinha um apoio, juízes, advogados, outros colegas, já não fornecem mais apoio pra ele. Então, tipo, é muito boa essa jornada também do EB. E só que ela acaba de uma maneira muito trágica, sabe? No final do capítulo eu falei, caramba, que bad vibe, tá ligado? É bastante. O final do 4º episódio é um soco no estômago, né, cara? Mas essa questão do EB também, ela é muito boa por conta o que eu mais gostei da série, os relacionamentos, não só do Perry Mason com a Della Street, ou do Perry Mason com o Pete, mas principalmente do EB com a Della Street, cara. Era aquela coisa que era um relacionamento profissional, mas depois virou a típica coisa de família, que eles ficam trocando farpas o dia inteiro, ficam ali se cutucando, dando grito, mas no final do dia eles só podem contar com eles mesmos. E principalmente ele, né? Ele realmente não tinha mais ninguém. E quem ele tinha não dava nem aí pra ele. E a gente vai ver isso posteriormente. Logicamente, a gente não sabe exatamente o que ele fez, né? Aparentemente ele não era um bom pai, um bom avô e tudo mais. Mas, enfim, ele só tinha a Della Street pra ele, né? E que a gente tá falando da Della Street, a Della Street, que é vivida pela Juliette Rylance, ela é essa personagem que é companheira inseparável do Perry Mason nos livros, na série, e aqui ela começa, né, sendo principalmente a secretária do AB, e posteriormente ela tem a sua relação com o Perry Mason, mas ela vai se aproximando, né, durante a temporada, cada vez mais. Secretária é mais ou menos, né? Tem tipo, é o cargo, mas ela... O EB tá conversando com o Perry Mason, o telefone tá tocando, aí o EB, você não vai atender o telefone? Ela, atende você, sabe? Ela é muito mais do que uma secretária, né, na verdade. Ele olha pra ela e acha que ela é uma secretária, mas ela é muito mais que isso, com certeza. É um relacionamento muito de pai e filha, cara. É bem isso mesmo, viu? É empresa familiar, tá ligado? É isso que é foda, né, cara? E mais uma personagem que tem um senso de justiça gigante, né? Não, ela é o que tem mais, tá ligado? Porque ela, desde o começo, ela já queria defender a Emily Dodson, tá ligado? Ela sempre teve na cabeça dela. É a única pessoa que acredita, né? É a única pessoa. Ela sempre teve na cabeça que ela era inocente, sabe? Cara, eu gosto. Eu acho que ela é uma personagem que, assim, ela é a personagem mais pronta desde o começo da série. Tipo, ela começa sempre com esse senso de justiça que a gente comentou e até o final ela vai com ele. É uma personagem inteligente que resolve muitas coisinhas do caso, né? Detalhes, vai atrás. É uma personagem que se joga. É um personagem muito interessante. Mas eu acho que é a personagem que menos... Ela não se modifica durante a série, né? Durante a temporada. Ela que tem as fontes do que fazer, de onde arranjar informações pra ajudar o Perry Mason na parte final do julgamento, né? Ela é toda... Ela é a força, realmente, sabe? Que segura. Ela é o motor de tudo, né? É o motor da investigação, vamos dizer assim. É o motor que segura o Perry Mason, é o motor que segura o EB, é o motor que segura a Emily também, muitas vezes, mais do que a irmã Alice. E agora que você falou da irmã Alice, cara, que personagem, assim, é um tipo de pessoa que na vida real eu realmente não tenho apreço. Esse tipo de pessoa que faz todo essa coisa espalhafatosa da fé, igual a gente vê em alguns canais de TV, por exemplo. Mas que depois, conforme a série vai passando, a gente descobre que, na verdade, ela é muito mais uma pessoa manipulada e que ela ainda não tem noção daquilo que estava acontecendo. Não, total. Aquilo tinha sido uma coisa imposta nela e não era uma coisa que ela pensasse puramente de coração, sabe? A irmã Alice McKeegan, né? Eu acho que é o que se pronuncia o nome dela. Ela é líder pregadora, né, dessa igreja radiante Assembleia de Deus. Assim, a personagem é muito baseada numa irmã, né, uma pastora, enfim, não sei como se chama no caso, mas real, né, que é a Amy Semple McPherson, que foi uma evangelista em Los Angeles muito forte nessa época. Ela que começou a atingir muita gente por rádio e TV posteriormente. Então a personagem é muito baseada nela. Principalmente a aparência. A aparência é igual. Eu não cheguei a ver a aparência dela. Eu não... É desse jeito, loira, cabelo curto. Caramba, legal, eu não vi. Magra. Eu não vi a aparência. Mas, enfim, a Tatiana Maslany, que vive essa personagem, ela
tem uma presença muito forte. Acho que ela comentou que uma das primeiras cenas que ela gravou foi um dos cultos, né? Então tinha. E o culto que é o do começo da série, que tem todos os personagens lá, que tá o promotor, o Barnes, tá o A.B., tá todo mundo, tá todos os atores da série praticamente naquele culto. Ela falou que ela tá... E você sabe qual música que tava tocando? AC/DC, né? Durante a gravação? AC/DC. Back in Black do AC/DC. Eu sei que tava tocando. Eles colocaram AC/DC porque eles queriam realmente que tivesse essa atmosfera de show de rock, né? Isso, eu vi uma entrevista da Tatiana falando exatamente isso, que a ideia dos produtores era deixar as pessoas o mais enérgico possível, cara. E eu acho meio difícil fazer isso com música da igreja, então foi mais fácil fazer com uma música de rock and roll mesmo. Não, e funcionou super, cara. Ela tá assim, toda a parte, eu acho que assim, no começo da série você tá contando a história do Perry Mason e tudo mais. Quando ela começa a aparecer na série, as cenas que ela aparece são totalmente assim, gigantes, né? Você não consegue tirar o olho dela, principalmente dela, todo o show que ela tá dando. Show de atuação e show do espetáculo do culto, né, que ela apresenta. E a personagem é muito interessante. Durante a série ela vai se aproximando muito da Emily Dodson, principalmente porque a Emily Dodson é uma pessoa que crê muito nela, principalmente nos atos dela e principalmente com as ideias que ela tem durante a série. Eu só não gosto muito do desfecho dela na série. Eu já falo de início, eu não gosto do desfecho dela, mas durante a série funciona demais, assim, é uma das principais personagens, assim. Durante a série, no começo principalmente, quando ela aparece, eu fiquei muito com aquela questão, essa daí tem alguma coisa a ver, sabe? Aquela desconfiança na personagem, sabe? Pelo jeito dela falar. Também achei. Né? Ela falava de uma maneira muito confiante as coisas, sabe? Aí no final, o desfecho dela também eu não gosto muito, mas eu acho que a parte dela é essencial pro decorrer da história, principalmente da Emily, né? A questão dela falar que consegue ressuscitar o filho da Emily, sabe? É um negócio muito grandioso e que mexe muito com a estrutura da sociedade naquela região na época, né, cara? E foi isso que me deixou com as duas orelhas em pé, assim. Eu falei, caramba, será que essa mulher tem alguma coisa a ver com o sequestro da criança? Por exemplo, a criança não morreu, eles trocaram, mataram outra, sabe? Ligou aquele alerta gigante na minha cabeça. Mas depois, já nos episódios finais, a gente entende que aquilo é muito mais uma coisa da mãe dela do que dela. Porque a cena de abertura do episódio 7 é estarrecedora, cara. O que a mãe dela faz com ela ali não tem perdão, sabe? Então isso explica muito o porquê dela querer se desviar daquele show todo, de todas aquelas coisas que a mãe dela fez no final do 7º episódio. O envolvimento é mais dos membros da sua assembleia do que dela mesmo, né? Eu acho que é muito interessante como eles colocam, quando ela aparece na tela, na série, ela já é essa grande líder, ela vai crescendo, a fé dela, o que ela acredita e a forma que ela entende que ela escuta Deus e vai agir, vai crescendo assim, e você vai observando o crescimento disso até chegar ao ponto que ela acha que vai conseguir ressuscitar o filho do Charlie. E depois isso é quebrado muito, cara. E você vê, eu não sei se eu posso dizer que ela perdeu a fé, eu não acho que ela perdeu a fé, mas a quebra que ela tem ali, principalmente nessa parte que você comentou, Anderson, a personagem trouxe muito bem a atriz, a Tatiana, meu Deus, ela mandou muito bem. Essa cena que ela tá correndo é realmente foda. Espetacular. Quem assistiu Orphan Black sabe que ela é foda demais, cara. Eu só assisti 2 temporadas, larguei, não sei porquê. Cara, em Orphan Black ela interpretou 10 personagens diferentes em certa parte da série. Então assim, é bizarrão, manda muito, cara. Bem, uma parte também que eu acho que é bem importante pra gente comentar, a gente falou, a Emily Dodson, a gente comentou, né, que o Matthew Dodson, que é o marido dela, né, que também é um cara que tá envolvido, que é filho do Robert Patrick, do Bagley, né. Cara, sabe uma coisa que eu fiquei impressionado, como ele tá velhinho, né. Eu não sei se eles deram uma envelhecida. Cara, eu achei ele, eu sabia que ele tava velho, mas eu não sabia que ele tava tão, assim, eu achei ele bem velhinho. Eu não sei se
eu não via ele há muito tempo também, pode ser isso. Ele faz coisa direta aí, cara. Ele tava assim já. Tem uns anos já não que sei, ele tá não assim. sei. Eu não lembrava dele, entendeu? Tipo, ele tá com 62 anos, né? Acho que eu fico com a memória muito afetiva do TV na cabeça. Viajar no tempo dá nisso, cara. É verdade, né? Diria o Adam do Dark, né? Everton ficou daquele jeito porque viajou muito no tempo. Mas enfim, o pai, né, do Charlie, a criança, o bebê que é assassinado no começo da série, ele aparece na série, mas ele é aquele personagem que tá ali porque ele tá ali, né? A Emily, que é uma personagem recorrente da série, e é a mãe, e é a pessoa que sofre a série inteira, e é a pessoa que tem a fé gigante na irmã e no que ela diz que vai acontecer. Eu gosto muito do personagem dela também, né? Que também a atriz, ela manda muito bem. A Emily é vivida pela Gayle Rankin. Sim, eu acho ela muito boa. Ela interpreta, pra mim, a personagem favorita em Glow, que é a Sheila, a She-Wolf. E ela manda muito bem, mas a personagem em si me incomoda um pouco porque eu tenho o pé atrás dessas pessoas que são muito fanáticas e religiosas. Tem hora que ela irrita, né? Quando ela tá na corte e o cara começa a falar. Tem alguém que tá depondo, eu não lembro quem tá depondo. Sim, tá falando da questão da irmã Alice, Exato. Que ela tá no rádio pra atingir o país inteiro e ela fica assim. Eu falei, cara. Ela começa a concordar. A sua vida tá em risco. Se eu fosse Perry Mason, eu ficava puto. Mas, assim, ela vende totalmente bem a ideia de uma pessoa que realmente acredita e a gente vê os limites que isso chegam no final da temporada, né? E o quanto isso prejudica ela durante o julgamento, né? Principalmente. Até aquela parte. Principalmente tem uma frase que quando o Perry Mason encontra, ela fala assim, pô, mano, por que você não me contou? Tem o testemunho de um dono de um motel lá, e ele fala, pô, por que você não me falou? Você tem que me falar tudo. Ela, não importa, segunda-feira vai estar tudo de boa porque meu filho vai ressuscitar no domingo. Tipo, ela prejudica realmente a si mesma por essa fé grande na irmã Alice, sabe? E também a questão da época, onde mais preocupados do que procurar o assassino da criança, o promotor, o Barnes, ele estava muito empenhado em imputar o assassinato do filho na mãe só porque ela era adúltera. Ou seja, é uma distorção muito grande dos fatos, cara. Porque tudo bem que ao longo do caso você vai entendendo o que aconteceu, mas a relação entre o adultério e o assassinato da criança, ela é muito indireta, sabe? Só forçando muito a barra pra você conectar um caso no outro. E é isso que faz o discurso final do Perry Mason ser foda, sabe? Exatamente. Você fica muito irritado com os discursos do Barnes, né? Durante você fala, caralho, como pode, né, velho? Ele é muito forçado. Nossa, ele é totalmente... o personagem é ótimo. Assim... O personagem é interpretado maravilhosamente bem, construído muito bem. E isso que é o bom, que ele faz você ficar com ódio dele, cara. Exatamente. É isso, né? É o personagem que é muito ruim, mas ele é muito bom pra trama, né? Mas não tanto ódio quanto o Detetive Ennis, né, cara? Bem, a gente falou bem dos personagens. Vamos chegar lá, mas você falou do Detetive Ennis, que é esse policial corrupto, né? E é basicamente o matador da porra toda, né? A pessoa que mata geral durante toda a temporada, né? E também é um grande filho da puta, e a gente fica com muita raiva dele durante a temporada mesmo. Acho que, cara, pau a pau com o Barnes, né? Porque o Barnes é o filho da puta de colarinho branco, ele é o cara que põe a mão na massa, né? O Barnes você até entende que, tipo, mano, a profissão dele é ser o promotor e acusar, mas realmente, o que ele tava sendo filho da puta porque ele queria ser candidato a prefeito. Sim, a parte política. Tem isso. Mas ele, por exemplo, a diferença é que o Ennis, ele tava envolvido na morte de todo mundo, ele sabe? é a cola que une todas as pessoas da história, no caso. E ele pra mim ele é um ponto importante também, porque ele introduz um outro personagem que vai ajudar muito o Perry Mason ao longo da temporada, que é o policial Paul Drake. Ou seja, vivido pelo Chris Chalk, né? E o que ele faz com o Paul é determinante para alguns, não só para alguns acontecimentos, mas principalmente algumas evidências que o Perry Mason vai conseguir para fazer aquele testemunho final dele. O Paul é o policial negro que ele dos que a gente comentou no começo, ele é o personagem principal que vai mover principalmente a questão racial, né, da época e das questionamentos que a gente pode levar até os dias de hoje, né? É o personagem que vai apresentar toda a comunidade negra da história e vai mostrar as relações que os policiais brancos e as pessoas
pessoas brancas tinham com os negros na época. E também vai ser um personagem importante pra mover a história na parte da investigação, né? E ele é um dos personagens, eu gosto muito dele, principalmente que ele é um dos personagens que ele é um dos personagens que muda muito na temporada. Ele é um personagem que tá vivendo a sombra do que a sociedade impõe pra ele e se revolta com isso da maneira que ele pode, né? Passando a lutar por justiça e também lutar por uma causa que é ele viver melhor, né? Ele não ter medo desses brancos. Ele começo ele sai do medo e vai pra realmente em busca da justiça que ele acredita realmente, sabe? Ele é muito bem trabalhado também durante a série, eu acho bem legal. Toda a questão dele ficar com medo e no final ele mandar a esposa dele pra outro lugar porque ele fala, não, eu vou aguentar a barra aqui, eu não tô nem aí, eu quero realmente a justiça, eu vou ajudar o Perry Mason, sabe? O que eu acredito, isso é muito legal, sabe? O Mason consegue conectar a morte que ocorreu naquele prédio com o caso do bebê. Porque aparentemente eram dois casos diferentes. Tanto que quando ele vai relatar aquilo, o Ennis, ele percebe que tem alguma coisa errada, ele vai lá e começa a fazer aquela prensa típica de racista que fazia em cima das pessoas negras. Então, ele ali por baixo dos panos consegue, ele dá uma dica importante pro Mason que conecta tudo ali. A virada dele eu acho muito boa, quando ele entra de fato na investigação e principalmente pra ajudar o Perry Mason. Eu gosto mais ainda do personagem, funciona muito bem pra mim e, bem, time Perry Mason no final é incrível com ele ali. Rapidinho, mas não antes dele dar uns sopapos no Perry Mason, né? Que ele é chato, velho. Ele é chato. Cara, ele deu umas belas porradas, né? O Perry Mason, porra, como ele é investigador, assim, não que o advogado dele seja legal, mas como investigador ele é muito chato, ele fica em cima mesmo. E ele apanha pra cacete, ele apanha muito durante a série. Isso é uma coisa que a gente não comentou, né? Realmente, ele apanha muito durante a série. Ele apanha do Paul, ele apanha lá quando tá fazendo a investigação naquele prostíbulo chinês. Ele apanha do ator que ele fotografou no começo da série. Do nada, né? O ator aparece e bate nele lá no final pro final da série já. E apanha, cara, toda a cena que da ressuscitação, né, do Charlie, cara, ele apanha muito naquele bololô lá, ele bate, mas ele apanha também. Mas um personagem que a gente não comentou também, acho que dos principais, a gente comentou por cima, mas não falou exatamente, é o Pete, né, o Pete Strickland, que é vivido pelo Shi Wing-han. Cara, eu gosto muito desse ator, velho. Somos dois, cara. Cara, ele manda muito bem, velho. E ele é um braço, vamos dizer que se a dela é o braço direito, ele deve ser o braço esquerdo, né, ele é o cara que tá ali direto, trabalhando. Eu diria que a Adela Street é os dois braços e ele é as duas pernas do Mason. O Perry Mason é só a cabeça, né? É verdade, pode ser, podemos pensar assim, né? Um Megazord. Mas ele tá ali também trabalhando com o Mason desde o começo, desde que ele é um investigador, né? Contratado, que o Perry Mason dá lá um que sobra pra ele pra ajudar, e posteriormente quando ele é advogado. E outra coisa também, né? Que a gente falou que o Perry Mason é aquele investigador sujo e que ele tem problemas de família, não pode ver o filho. É envolvido com bebida e com uma mulher que trafica bebida, porque afinal, período da lei seca, né? Sim, é verdade. E um personagem importante também, né? Só que a gente precisa estabelecer uma coisa, que o Pete é quem faz o trabalho sujo do Perry Mason, quer dizer, o cara mais sujo ainda, cara. E é um cara que tem família, que tem esposa, que tem filho, tem a porra toda, né? E funciona muito bem o personagem pra fazer esse trabalho sujo. Deles é muito boa. Ele é o personagem, eu diria que ele é o alívio. Se a gente pode dizer que tem um alívio cômico na série, é ele, né? As melhores tiradas engraçadas são dele. Não que seja engraçado, mas assim, ele dá essa quebra, né, de humor. Quebra a tensão colocado nessa série. Dá um alívio, realmente, quando ele aparece, né? Ele que é o personagem que tem mais isso, né? Que faz algumas piadinhas, assim, logicamente, piadas contidas dentro da série. Um exemplo é aquela cena que eles levam o cara do necrotério lá pra... Putz, essa cena é sensacional. O cara do necrotério também, eu vou te falar, ele fez um bunda mole ali dos melhores, cara. Ele é muito medroso. Ele é muito, tipo, ele não pode olhar. Quando ele vai pro tribunal é muito engraçado, mas enfim. Outra cena do Pete que eu acho legal é quando ele tá com o Mason conversando num bar. E aí o Mason distrai ele e taca fogo no jornal pro Pete não seguir ele, cara. Falar, olha aqui, dois filhos da puta esses caras, velho. Exatamente. E uma coisa que, assim, essa série fez também muito bem e é diferente da série clássica, a gente tá falando de séries a gente conhece o personagem principal, conhece o Perry Mason, conhece a dela, e os outros personagens,
eles aparecem nos capítulos, mas depois isso não é contínuo, né? Aqui a gente cria um laço e conhece o laço dos personagens entre si, né? Cada personagem ele é mais explorado, ele tem mais facetas, ele tem uma evolução melhor, e isso também é um ponto diferencial que eles trouxeram pra essa série nova do Perry Mason. E é muito bem feito, né? Porque todos os personagens são bons, você gostando deles ou não. Eu não vi pelo menos nenhum personagem assim. O Anderson comentou um pouco da Emily, mas assim, mas mal construído, que você fala, putz, esse personagem realmente não devia ter aí, eu não enxerguei. Você odeia o personagem porque ele foi feito pra ser odiado. Pra ser odiado, mas né? A construção dele é realmente muito boa. Eu enxerguei todos os personagens muito bem construídos e muito bem inseridos no plot e na trama que eles estão contando durante a temporada. O que eu acho legal também, além dos personagens, a questão do plot, da trama em si, ela não, digamos assim, não se resolver da maneira que você espera, sabe? Ela se resolve de um jeito, você sabe o que aconteceu, mas, digamos assim, as punições ou sei lá, ou coisas que deveriam, ou a justiça em si não acontece, sabe? Bem, já que você puxou isso aí, Everton, vamos comentar o que vocês acharam da resolução da série. Porque assim, o Everton comentou isso de que a gente sabe o que aconteceu, mas isso não tem uma resolução legal na parada, né? Legal, eu digo de lei, né? Ninguém é culpado ou condenado por nada. Vocês gostam desse final, vamos dizer, eu não vou dizer que é um final aberto, mas é inconclusivo na questão legal da parada? Ele foi surpreendente, de certa forma. Eu não esperava. Eu achei que alguém ia se ferrar. Ou a Emily, ou eles iam dar um jeito de condenar o Ennis. Eu também achei. Então, isso que foi legal, cara. Foi bem surpreendente e o que eu acho legal é que ele demonstra muito aquela questão de ele tem ele sabe o que aconteceu, só que o problema é legalmente ele não consegue provar. Isso é muito foda, sabe? Isso eu achei muito legal, essa ideia. Sim, porque duas peças importantes pra provar quem assassinou e quem foi o mandante do assassinato, elas somem ao longo mais pro final da temporada. Sim. E como o Vinícius falou. E é muito legal isso aí. Como o Vinícius falou que o Ennis é o arauto da morte, né? Ele acaba tendo um fim muito. Digamos, cuspiu pra cima e caiu nele, né? O que vai e volta. Aquele fim foi pra agradar quem acompanha, quem tem o senso de justiça que os personagens principais têm, né? Porque assim, a gente fica puto, pelo menos eu fiquei puto assistindo a série, vendo como eles têm tudo na mão, sabem de tudo e não conseguem fazer com que isso seja legalizado e conseguem condenar o desgraçado que cometeu todos os crimes. Só que aí também... Porque a justiça não vai funcionar ali, né? Só que aí também o problema, a gente tem essa catarse por conta do que acontece com o Ennis, quando na verdade a grande mente por trás de tudo continua lá, que era o parceiro dele. Então. Uhum. Ou seja, é um verdade, o parceiro dele que se revela um grande de um filho da puta, o maior, aliás. Sim, é verdade. E, bem, a gente tá com essa ideia de, putz, eles não vão conseguir provar, então a gente tem esse final que é inconclusivo, né? A gente tem também, por mais que o Perry Mason tenha feito um belíssimo discurso no final da temporada, a gente saiba que a Emily Dodson é de fato inocente, que o Ennis e o parceiro dele, que são os verdadeiros culpados da parada, o Perry Mason deu um jeitinho ali de dar de também continuar com seus métodos não ortodoxos, como o Anderson já comentou, né? Comprando jurado, mesmo mesmo que fosse dar inconclusivo de qualquer jeito, né? Porque ele contava que pelo menos uma pessoa ia votar em absolver ela, né? E acabaram sendo 3, né? Se eu não me engano, são 3, isso, né? Só que o que aconteceu o cara o jurado que foi comprado, ele questiona o Pete em relação a isso, e eles falam assim, não, foi uma votação de 9-3. Aí o Pete, como assim 9-3? Aí, eles não vão receber a parte também? Ele falou, não, a gente só comprou você. Aí ele, olha, vocês nem precisavam ter me comprado. Aí o Pete fica doido, quer dizer, porque isso mostra pra gente uma coisa. Por mais que o Pete tenha feito essa coisa por baixo dos panos pra comprar um jurado, o Mason já tinha feito a parte dele, ele já tinha conseguido embutir a dúvida nas pessoas. Sim. Isso é da hora. Mas pra mim, ficou claro pra vocês, só pegando esse trecho, Everton, ficou claro pra vocês também que o Perry Mason não foi só... Porque assim, eu vi na internet pessoas que acharam que o Pete fez por baixo dos panos aquele negócio de comprar o jurado, mas não, sim. O Perry Mason que deu a ideia, né, conversando na ponte com ele, né. Não, o Perry Mason, ele deu o dinheiro da fazenda. Exatamente, eu falei, meu, essa tá lá escrito, pô. Como assim, cara? A pessoa não prestou atenção realmente, sabe? Exatamente isso que eu ia comentar, sabe? A procura do Perry Mason tanto pela justiça, que ele se sacrifica o imóvel dele, o que ele recebeu, sabe? Pra salvar a Emily, sabe? Não, cara, de novo, não é questão da justiça.
entre o que é justo e fazer o que é certo. Ele fez o certo, ele teve certo, que... tem uma expressão em inglês que fala bend the law, que é bem isso, ele teve que torcer um pouco a lei pra fazer o caso funcionar. Ele não chegou a quebrá-la completamente, mas ele teve que dar aquela distorcida de leve. Isso também é exemplificado na parte que ele tá interrogando o Officer Drake, né? O oficial Drake, né? Que ele quer mostrar a evidência, só que ele fala, puta, eu não vou fazer porque eu falei pro cara que eu não ia fazer. Era a questão do que era certo se fazer naquela hora. Posteriormente, exatamente, totalmente. E ele percebeu, e aquilo depois voltou pra ele de uma maneira positiva, né? Cara, é o segredo, caralho. Ai, meu Deus do céu. É verdade, é o segredo. Autoajuda, né? Perry Mason termina com a mensagem... eu acho que a série termina, assim, com uma mensagem positiva, contando o todo da série. Eu gosto desse final inconclusivo, mais conclusivo, a gente sabe exatamente o que aconteceu. Tem alguns mistérios que vão continuar, por exemplo, o bebê sumiu, o corpo do bebê sumiu. Isso não foi explicado, né? Foi explicado? Eu não vi? Não foi explicado, né? Ele até questiona a Alice em relação a isso. Ela fala que não sabia quem foi que tirou o corpo do bebê de lá. Mas... Sim. A gente tem o promotor Barnes também falando que vai julgar de novo, né? Então, esse final, ele ainda tá aberto. Eu acho que vai ser um caso diferente desse caso. Temporada. Eu também acho. Mas eu acho que eles deixaram a ponta solta pra, se precisar voltar por algum motivo, eles podem voltar. Eu acho que esse caso vai ser muito assim. Como a Emily, ela foi embora com a mãe da Alice e tá fundando uma igreja nova, ela comprou a ideia maluca da mãe que trocou a criança lá, quer dizer, também uma despirocada. Então, eu acho que o caso não vai ser terminado daquele jeito, sabe? É o que é chamado dúvida razoável. Quer dizer, você não consegue provar que ela é culpada e também não consegue provar que ela é totalmente inocente, então fica nesse caso anulado, encerrado e segue a vida, sabe? E eu acho que o que reforça o fato de não voltar nesse caso é o desfecho da Alice. Como eu comentei, eu não gosto muito do desfecho dela. É uma personagem que no último capítulo ela mal aparece, né? Tem o desfecho dela. Eu acho que é uma personagem que talvez a Tatiana Maslany, a atriz, não tenha um acordo pra fazer mais temporadas, porque eu não enxergo muita personagem dela voltando a interagir com a parte do Perry Mason, né? Eu acho que ficou bem claro. O grupo lá que vai aparecer na próxima temporada tá bem claro. Eu não gosto muito do desfecho dela. Primeiro, porque ela não vai voltar, então eu acho que é uma perca grande pra série, né? Obviamente, eles vão contratar atores e vão ter outros personagens bons, tão bons quanto, mas a série acaba perdendo nesse final, com ela bem fora do plot, né? Não sei, cara. Rolou um climinha ali entre eles. Rolou, mas eu acho que, sei lá, seria muito forçado. Mas enfim, não sei, eles podem construir de uma maneira que eu acredito. Eu fiquei preocupado, hein, cara. Nessa cena eu fiquei preocupado. Já tinha rolado um clima entre eles quando eles se conheceram lá na igreja. Não, e eles têm os confrontos, né, durante... Sim, porque o Mason é um cara que não tem fé, totalmente cético, enquanto ela é a figura. E ele sempre coloca a parte da guerra, né? Do que ele viveu na guerra, quando ele vai nos comentários com ela, principalmente. Mas bem, eu acho que pra gente finalizar, vamos dar as nossas notas, né? Quantos vereditos? O que a gente pode dar de nota? Quantos jurados a gente comprou? Quantos vereditos? Quantas dentaduras achadas no beco sem saída? Quantos jurados a gente convence? Quantos jurados comprados vocês vão dar para Perry Mason? Everton? 10. Eu acho uma série muito foda, achei uma temporada muito foda, muito perfeita, muito certinha. E comparado com as notas assim que eu já dei nos outros episódios das outras séries, comparando assim, pra mim é 10. Tem que manter o padrão, é verdade. Anderson? 9,5. 9 jurados e meio, cara. Como vão dividir esse jurado, eu não sei, vocês se virem aí, mas... ou então é aquele jurado que não precisava ser comprado, sabe? Porque ele já tava no esquema. Mas eu acho que o único ponto que eu tiro na questão da série é que, por mais que eu tenha gostado, assim, eu acho que não precisava fechar todas as pontas, mas eu entendo também que, como no meio, a série foi gravada toda o ano passado já, quer dizer, não dava pra mudar o final agora em 2020, principalmente por conta da pandemia, que foi quando ela foi ao ar. Mas não me agrada muito aquela coisa assim, a gente precisa resolver todas as pontinhas soltas, às vezes é legal deixar um ou outro mistério pra depois, sabe? Mas eu entendo que não é culpa dos showrunners nem da produção, porque, como eu falei, a série já tava pronta desde 2019. Eu vou dar 9,5 também, eu vou tirar um meio só pela conclusão da personagem da Alice, que eu não gostei de fato. Eu acho que foi uma personagem que foi desperdiçada no final. A jornada dela é incrível, não me entendam mal, mas no final eu achei que eles poderiam ter pensado em alguma outra maneira de continuar com ela na história. Se ela tivesse só por causa disso exposto todos os podres daquela igreja, né? Porra,
dava pra fazer, entendeu? Mas aí eu acho que é porque eles já devem ter uma ideia bem definida do que eles querem pra segunda temporada. Everton? Dá 9,66. 9,7, né? 9,7 é uma excelente nota pra primeira temporada de Perry Mason. Eu achei que ia dar $100 mil. Falar nisso, eu tô ultimamente com essa mania de assistir as séries com aquela... Tem um site que ele mostra a evolução da inflação do dólar ao longo dos anos, desde 1813 até a época de hoje. E $100 mil equivaleriam a R$1.875 mil. Nossa. Isso de 1931 pra cá. Quer dizer, então os caras se sujaram por causa de $1.800.000 na época, né? Então assim, pra você ver que não importa a época, não importa como, a vida humana realmente ela não vale nada, cara. Totalmente. Mas fica, então, com essa nota de 9,7 aqui, fica mais que recomendado, né? A nossa, por nós, que você assista se você não assistiu a primeira temporada de Perry Mason. A gente deu alguns spoilers pontuais aqui, que demos, mas a jornada e a investigação de fato e a evolução dos personagens vale muito a pena. Tem muito personagem que a gente comentou que faz parte da série e tem momentos importantes. Cara, a jornada da primeira temporada vale muito a pena, esse grande piloto, vou dizer assim, para o que vem depois na segunda temporada. Tô muito ansioso para ver como vai ser essa segunda temporada de Perry Mason. Bem, vamos pro bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, começando o bloco final aqui do Sofaverso. Agora a gente vai comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, ou qualquer outra coisa que você queira trazer pro debate. Quem quer começar? Bom, aproveitando o clima de investigação, de mistérios, assim, eu comecei a assistir o Unsolved Mysteries, que a gente tinha comentado no calendário, o Mistério Sem Solução da Netflix, o documentário, a série documental, né? Cada capítulo é um mistério não resolvido, como diz o título, né? E, cara, é bem legal, é bem instigante, sabe? Você fica questionando o que aconteceu realmente. Eu vou aproveitar que o Everton falou de alguma coisa que a gente comentou no calendário e também a gente tá comentando bastante aqui no bloco final as coisas que a gente fala nos calendários. Isso é bom, né? Porque faz com que as pessoas escutem, ouvinte. Você não, por algum motivo, você não escuta o calendário do Sofaverso, escuta que você vai ficar muito bem informado do que vai sair dos próximos meses. Então, todo começo de mês ou final do mês anterior tem um episódio de calendário pra você saber o que vai sair. Tá saindo bastante coisa. Eu assisti o novo filme da Netflix chamado Power, ou Project Power no título original. Filme dirigido pelo Ariel Schulman e pelo Henry Just, protagonizado pelo Jamie Foxx, pelo Joseph Gordon-Levitt e pela Dominique Fishback. A gente já tinha comentado do filme e tal, e cara, eu achei um filme bem honesto. Bem honesto não é ruim, bem honesto é bom. E tem bons efeitos, os efeitos são bem legais. A história que a gente tinha comentado, aquela história da droga que dá 5 minutos de poder para as pessoas, ela é bem utilizada. Eu vejo uma ideia muito boa. Assim, tem uns clichês de filme de ação assim que são muito jogados, assim, você fala, puta, sério que eles vão fazer isso? Mas eles fazem. Mas assim, pra história funciona muito bem, principalmente pela atuação. O Jamie Foxx é muito bom, cara, e pra filme de ação eu acho ele muito bom. Ele é um bom ator no geral, e pra filme de ação ele manda muito bem, aqui ele tá mandando muito bem. E a Dominique Fishback, que é a atriz jovem, né, que faz parte da parte principal, né, do trio principal do filme, ela manda muito bem também, cara, é uma personagem muito carismática. Eu achei um filme muito honesto pra você assistir numa tarde, assim, que você tá bem despreocupado, efeitos bons, boas cenas de ação, tem os clichês de filme de ação, mas é uma ideia diferente pra filmes de superpoderes, super-heróis que tem aí a rodo saindo ultimamente. Eu acho que é um acerto da Netflix. Anderson? Pela primeira vez eu vou fazer uma contra-indicação. Ah, que legal, cara, muito bem, vai. Eu vou falar de Crossing Swords, animação do Hulu, produzida pela equipe do Frango Robô. A gente comentou no calendário de junho. Que a gente tinha muitas expectativas, né? Isso, então. E aí eu consegui colocar as mãos na obra pra assistir. Você com certeza foi pros Estados Unidos, assinou o Hulu e assistiu. Não, tem VPN. Existe VPN, não precisa nem sair de casa. Mas, então ótimo. Cara, que série ruim. Puta merda. As melhores piadas estão no trailer e elas acontecem nos 2 primeiros episódios. O resto da série é de uma vergonha alheia. A animação é muito bem feita, a técnica realmente é muito primorosa, mas o roteiro é fraco, as atuações são fracas, as situações geradas tentando gerar humor não são engraçadas, são constrangedoras. Você assiste e fica se perguntando quem que acha graça disso, cara. Então assim, não é uma coisa que realmente me agrada. Eu tenho certeza que vai agradar muito quem gosta dos filmes dos irmãos Wayans, por exemplo, que é só piada com pinto, com bunda,
peito, com sexo, com gente pelada. Então, realmente pra mim, foi a grande decepção das coisas que eu consumi ultimamente. Nossa. Eu assisti o piloto e abandonei. Eu não tinha achado chato o piloto. O piloto ainda é legal. Só que não me atraiu, sabe? Eu falei, mano, não vai ser legal isso aí, sabe? O piloto ele ainda termina de uma forma realmente que você fala assim, opa, quer dizer, a coisa aqui vai dar uma melhorada, né? Mas aí vem o segundo episódio e falei, eu quase não terminei. Eu terminei só pra ver se, sei lá, dá um estalo assim, putz, vem uma piada genial e ela não veio. É isso, infelizmente é uma coisa que eu indico para as pessoas não assistirem. A não ser que você goste do filme dos Irmãos Wayans, igual eu falei há alguns segundos, então... Pô, deve ter gente pra caralho. Tem gente pra caralho que gosta, né? A gente sabe. Então aí é prato cheio pra você, mas realmente... Não me agradou, cara. No post do episódio você colocar Anderson contra indicação. Crossing Swords. Você vai indicar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, é isso, né? Sim, eu vou indicar também. Então vai. Tem que sair por cima, né, cara? Eu vou falar de Palm Springs, filme também do Hulu. Esse que a gente comentou no calendário de julho. Caramba, eu gostei desse bloco final. Só indicações baseadas do que a gente indicou. Indicou não, comentou, né? Porque, né? Pandemia, sem sair de casa, então, né, a gente vai no que tá à mão mesmo. Mas o filme é uma comédia, e é uma comédia romântica, sim, mas ela não abusa dos clichês de comédia romântica, e aqueles poucos que ela usa em favorecimento da história. Não só usa porque tem que acontecer de qualquer maneira. Pra quem já assistiu About Time, que é um filme de comédia romântica com viagem no tempo também, aqui é basicamente a mesma coisa, a questão do loop temporal, e aí você tem um contraponto entre os dois personagens, o do Andy Samberg, que ele interpreta o Niles, que é um cara que tá há tanto tempo dentro do loop, que aquilo pra ele virou rotina, então ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele perdeu a fé nele, ele perdeu a fé nas pessoas, ele virou um cara cínico. E quando acontece com a outra personagem, da Christine Milioti, tem esse confronto de ideias. Isso que é muito legal, como que cada um lida com aquela situação bizarra do loop. E no final descamba pra resolução usando física quântica e tal. E o filme é muito bom, cara. E tem umas partes muito engraçadas. A dinâmica dos atores é muito boa. O J.K. Simmons também tá sempre ótimo. Tudo que esse cara faz também, eu não vejo esse cara fazer nada ruim. Então foi uma grata surpresa. Eu achei que ia ser uma comédia besta, mas realmente é uma das poucas comédias românticas que dá pra falar assim que vale a pena, porque mesmo que ela tenha romance, ela é muito mais comédia do que romance. Uhum. Quando a gente comentou ela no calendário, eu já tinha visto umas notas, né, avaliação do Rotten em alguns sites, todas eram super positivas, né, então mais uma pessoa trazendo uma avaliação positiva do filme, né. Bem, é isso, né, ouvinte, muito obrigado por escutar mais um podcast. Se você quer continuar escutando a gente, você pode escutar no site sofaverso.com.br, em qualquer plataforma de podcast. A gente tá lá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcasts, no seu agregador que você usa no celular, seja Android, seja Apple, você procura lá o Sofaverso e você vai achar. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. O Twitter é o @sofaverso, o Instagram também é Sofaverso. Muito obrigado por escutar mais episódios. Se você puder, fique em casa, não fica andando por aí que a coisa não tá boa. E é isso aí, valeu. Quem venha mais, pede mais um. Muito bem. Falou.